amados irmãos, eu quero fazer um apontamento desse livro aqui, Culto Doméstico. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos esse livro. É um livro pequeno. Eu vou fazer um apontamento dele para vocês, ok? Vamos lá. Bom, esse autor, ele chama David Mack. Ele é americano, mas ele mora no Brasil e é pastor da Igreja Batista. Essa instrução dele não é uma instrução reformada como nós temos hábito de seguir, mas eu achei muito interessante o modo como ele faz uma proposta de instrução sobre o culto no lar. Ele começa o livro com 3 partes introdutórias que chama O Valor do Culto Doméstico, Os 10 Mandamentos do Culto Doméstico e Perguntas e Respostas sobre o Culto Doméstico, 101 ideias criativas. Nesse tópico da introdução de perguntas e respostas sobre o culto doméstico, ele divide o culto doméstico em 5 partes. Ele diz que o culto doméstico ele tem que ter oração, tem que ter adoração, instrução, missão e memória. É assim que ele segue isso. Depois a gente vai falar especificamente o que ele entende como memória e missão nesse texto aqui. Adoração e oração e instrução, nós reformados compreendemos muito bem do que se trata. Bom, ele então começa a sua introdução falando sobre a importância, né? O valor do culto doméstico. Eu vou resumir o que ele falou para os amados irmãos. Aqueles que tiverem interesse depois, compram o livro, ou pelo menos procura saber um pouco mais sobre o assunto. Ele começa a introdução falando sobre, criando uma alegoria, né? Criando uma história sobre um jogador, né? Provavelmente não é um jogador, provavelmente foi ele mesmo, porque ele fala: eu havia acabado de entrar, no campo de futebol, né, americano, e aí ele fala que ele acabou de entrar no futebol americano, e quando ele foi fazer uma dividida de bola com uma outra pessoa, adversário do campo, ele acabou que bateu a cabeça na outra pessoa e desmaiou. E quando ele acordou no hospital achando que tinha até ganhado o jogo, mas na verdade eles tinham perdido de 4-0. Aí ele vai falar que ele teve uma amnésia por conta da batida. Essa tragédia que ele fala da amnésia, ele vai falar assim: que tragédia! Contudo, há uma outra tragédia ainda maior hoje acontecendo na família. E qual é essa tragédia que ele fala? É a amnésia espiritual apagada das nossas mentes e lembranças de Deus. Ele usa essa historinha para apenas mostrar que a pior tragédia não é esses lapsos de memória que acontece às vezes num acidente. É o dia a dia da vida, a qual muitos esquecem de Deus. Foi para isso que ele contou essa história. E aí ele diz assim: identificamos um padrão que parece se repetir com certa frequência em muitos lares cristãos. Olha só o que ele fala. A primeira geração conhece a Deus. A segunda geração conheceu fatos acerca de Deus. E a terceira geração não conhece a Deus. O desvio da fé por parte dos filhos não começou com a chegada da televisão, ou das músicas rock, ou a entrada das drogas,
mas começou há mais de 4.000 anos com Moisés. E aí ele vai contar a história um pouquinho, bem brevemente, a história do povo de Israel, que mesmo passando por situações a qual Deus dava a eles liberdade, libertação, né, abrindo o mar, trazendo o maná dos céus, mesmo com todas esses milagres acontecendo na vida deles, a sua próxima geração se esqueceu de Deus, ao ponto do livro de Juízes dizer assim, que cada um fazia segundo o seu próprio coração, cada um seguia a sua própria vida conforme o seu próprio coração, e seu próprio coração pervertido, que foi um período de muita perversão no povo de Israel. Então esse é o grande perigo que ronda a humanidade, se esquecer da revelação de Deus e se esquecer de Deus. Com isso, ele diz assim, que eu estou bem resumindo, o tratamento preventivo consiste em dose substancial da palavra de Deus recebida dentro do lar. A receita pode ser encontrada em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Então ele vai dizer que no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, nós encontramos a resposta para esse esquecimento da nossa vida. Então Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, versículo 4 a 9, diz assim, amados: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que mensagem, né? Ouve, ó Israel. Então, é ouvindo a Deus diariamente, constantemente, para que as gerações que vão seguindo não se esqueçam de Deus. Que na verdade é isso que acontece com o mundo. O mundo vai se esquecendo da vontade de Deus. Então, e ele vai dizer aqui, o autor, que Deus pede mais do que o interesse ritual da palavra de Deus. Veja, buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. Não é ir à igreja por uma questão ritualística. Não é também fazer um culto doméstico por uma questão ritualística. Mas é se interessar pelo que Deus tem a dizer a nós e se utilizar do que Deus se revelou a nós para nos instrumentalizarmos e sermos verdadeiros seguidores de Cristo e propagadores da graça de Deus. Essa que é uma das propostas do culto cristão. Ele vai falar assim, então, no versículo 4. O versículo 4 do Deuteronômio é a declaração central da fé de Israel e estabelece o alicerce para o restante do texto. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se realmente existe um único Deus, Senhor do universo, então toda a vida converge necessariamente para Ele. E aí ele vai fazer uma breve exposição desse texto, né, que ele vai mostrar assim. Ele vai dividir o texto que nós lemos e vai dizer assim, vai escrever assim: Senhor é o nosso único Deus, versículo 4. Qual é a minha reação diante disso? Do que o Senhor é nosso único Deus? A reação é o versículo 5, que ele diz assim: amar a Ele com todo o seu ser. Aí o autor pergunta, como? Aí
quem responde é o versículo 6. Guardando as suas palavras no coração. Aí o autor responde, como? Ensinando-as aos filhos. Responde com o versículo 7. Aí o autor novamente responde, como? Falando dela o dia inteiro, versículo 7b. Atando-as como lembrete, versículo 8. E transcrevendo-as nos murais, nos umbrais e nas portas, versículo 9, entendeu? Então o texto vai respondendo a pergunta do autor do livro aqui, qual é a minha reação diante da revelação de Deus e o que eu devo fazer e como. O próprio texto mostra o que eu tenho que fazer, qual a minha reação. A minha reação é amar a Deus. Como eu devo fazer? Guardando a palavra para mim e inculcando nos meus filhos a palavra de Deus e fazendo lembretes dessa palavra de Deus. Fazer lembrete da palavra de Deus, a gente pode pensar assim, no caso muito simples, quando a gente, por exemplo, ao amanhecer ou ao dormir, lemos as Escrituras e assim que acordamos, lembramos do que lemos. E no decorrer do dia, a gente lembra, está sempre lembrando do que está lendo e praticando. Isso também é um modo de fazer um lembrete. Aí ele vai dividir o texto e vai dizer assim, como aplicar essas orientações em nosso lar? Aí ele dá alguns exemplos de como aplicar as orientações no nosso lar. Ele diz assim, a instrução familiar deve ocorrer com o objetivo de desenvolver em nossos filhos o amor a Deus. Versículo 5. Prevalecendo sempre a qualidade e não a quantidade. Aí diz assim, que o amor a Deus cresce pelo conhecimento da palavra de Deus, do versículo 6 de Deuteronômio. Já que conhecer os mandamentos de Deus é um pré-requisito para obedecer a ele. A instrução familiar deve oferecer tanto conteúdo como aplicação. Isso que é importante no culto. É ter conteúdo sim, mas ter aplicação para a vida, né? O conhecimento da palavra de Deus acontece quando os pais a ensinam seus filhos com diligência. Versículo 7 de Deuteronômio. O método divino para o treinamento de homens e mulheres piedosos começa no seminário, a escola dominical, os clubes bíblicos, as escolas evangélicas, os acampamentos. Mas todos esses métodos de conhecimento pode começar nesses lugares, mas é imprescindível que também ele comece no lar, porque é no lar que nós temos a sustentação para todas as outras atividades diárias. Aí ele vai dizer assim, a família precisa estar tão envolvida com Deus que os pensamentos e conversas se voltem naturalmente para ele durante o dia. O versículo 7, né, que fala sobre fazer, inculcar, né? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho ao deitar e ao levantar. Então, o versículo 7 esboça duas ocasiões especiais propícias ao treinamento espiritual. Quais são essas duas ocasiões que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, que no versículo 7 a gente deve inculcar os nossos filhos. Em qual momento? A qualquer hora. A instrução não deve ficar limitada a uma devocional após o café da manhã ou uma história antes de dormir. Até mesmo os momentos mais rotineiros da vida, quando você se assenta em casa e quando ainda anda pelo caminho, oferece ocasião para reflexões teológicas. E aí ele vai dar exemplos do dia a dia de uma reflexão teológica. Eu vou dar um exemplo aqui que ele fala. Por exemplo, as formigas que carregam suas migalhas pode estimular uma discussão sobre a diligência. A descoberta de um cãozinho perdido pode ser oportunidade para uma conversa sobre a alegria que Deus sente pela salvação de pecadores perdidos. Lucas 15. Eu achei isso aqui bem interessante, amados. Que é a gente no dia a dia
nas atividades com os filhos, né? É claro que dentro da maturidade de cada filho, nós ensinarmos os filhos a partir da sua experiência pessoal, existencial. Então, esse exemplo aqui do cachorrinho eu achei muito interessante, porque um ser perdido, né, um cachorrinho, alguma coisa assim, qual é a alegria que a gente tem quando recupera o cachorro, né? E aí a gente pensa assim, qual é a alegria de Deus de trazer ao pecador para perto dele, né? Então, e qual a alegria também da gente, né? Dos cristãos, quando percebemos que algum amigo ou parente se converteu a Cristo. Então, se utilizar de experiências reais para inculcar, para ensinar os filhos sobre Deus, sobre o que Deus é, sobre como Deus age, né? E sobre a sua revelação. Então, não é de modo duro, rígido, com muita insistência, mas de modo muito criativo, muito tranquilo, muito pacífico e na dependência exclusivamente de Deus para fazer isso. E o segundo ponto que ele vai mostrar, né, sobre essa relação do versículo 7 de como inculcar. Então, a primeira, como inculcar a qualquer hora, foi o que a gente disse. E a segunda é nas horas mais favoráveis ao ensino. Os teóricos do aprendizado confirmam aquilo que estudantes vêm percebendo há anos. Os últimos pensamentos da noite costumam ser os primeiros da manhã. E os primeiros pensamentos da manhã ecoam na mente durante o restante do dia. Deus pede para si esses momentos do dia especial apropriados para o treinamento formal e informal. Os pais que querem combater a amnésia espiritual devem iniciar e terminar cada dia falando do Senhor, além de fazerem todo o esforço para preencherem o dia com reflexões espontâneas sobre a palavra de Deus. Então, eu achei interessante aqui, amados, que a qualquer hora falar de Deus. Mas, na pedagogia isso, e na psicologia, isso é comprovado, que os primeiros horas do dia, os minutos do dia, o que você lê, você guarda mais fácil no decorrer do dia. E aquilo que você estuda ou se debruçou por alguns minutos antes de dormir, tende a solidificar mais no decorrer do sono. E você acaba acordando com os últimos pensamentos da noite. Então achei interessante, porque como prática devocional, a gente começar o dia meditando nas Escrituras, mesmo que seja 1, 2, 3 versículos bíblicos, e terminar o dia meditando nas Escrituras, é um bom método para cumprir Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, de inculcar nos filhos, não só nos filhos, mas inculcar em nós a palavra de Deus. Fazer com que a palavra de Deus fique fixada e plantada no nosso coração. Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu vou fazer um outro videozinho, porque esse aqui nós falamos apenas da necessidade, né, do culto no lar. Qual é a necessidade? Por que o culto no lar? Porque as gerações têm amnésia sobre Deus. Vão se esquecendo, né, o valor do culto doméstico. Elas vão esquecendo de Deus. E como que a gente faz para não esquecer de Deus? Treinando o nosso corpo para conhecer as Escrituras, como está escrito em Deuteronômio. Amém? E aí eu vou fazer um outro videozinho para falar da segunda parte da introdução do livro, que
o valor, que ainda é o valor do culto cristão. Não é, na verdade, não é nem a segunda parte ainda. É a primeira parte da introdução que eu ainda não terminei de falar. Vou fazer isso no outro vídeo. Então ainda estou falando do valor do culto cristão ainda. Eu comecei a falar do esquecimento, né, da geração e vou falar então ainda do valor do culto cristão. E depois que a gente vai falar dos 10 mandamentos do culto cristão, que é sobre esse livro aqui, que nós estamos tentando fazer alguns apontamentos desse livro. Um livrinho pequeno, de um escritor norte-americano que mora no Brasil, e pelo menos morava no Brasil, e era pastor da Igreja Batista. Eu achei interessante, mesmo sendo da Igreja Batista, achei interessante o modo como ele traz o texto, traz as ideias, ok? Um abraço para todos os irmãos, já vou fazer um próximo videozinho.